Bem-vindo a mais um programa Astrologia é Plural. E hoje a gente tem um programa especial que o Antônio preparou para a gente. Ele vai falar um pouco sobre astrologia, psicologia e neurociência. Então, agora com vocês a palavra Antônio. Oi, Cal, bom estar aqui de novo com você e é muito bom sempre poder a gente trocar, né, ideias sobre a astrologia, a sua pluralidade, né, e a interdisciplinaridade que ela provoca, né, essa conversa que ela tem com outras disciplinas. E daí, como eu tenho, né, uma origem também dentro da psicologia, né, que ela também passa um pouco pela questão de neurociência e tal, eu achei interessante a gente conversar, né, sobre esse diálogo que existe, essa possibilidade de uma articulação entre aspectos da psicologia do ser humano e da astrologia, né, como um todo. Vamos por aí? O que você acha? Vamos começar então. Eu acho que, na verdade, isso só tem a acrescentar para todo mundo aqui que assiste o programa. E entende também que nosso intento aqui com o programa é passar uma visão que realmente a astrologia ela tem uma linguagem plural. Então, é uma linguagem multifacetada. E a nossa ideia é explorar vários campos. Então, nada mais digno que como, no caso, o Antônio, ele tem toda essa trajetória acadêmica dentro da psicologia, trazer esse estudo para a gente aqui hoje. Então vamos lá, Antônio? Legal. Vamos lá, então vamos compartilhar um pouco como que eu coloquei aqui as ideias, né, usando aqui o PowerPoint para a gente compartilhar. Deixa eu ver se tá aparecendo. Cadê? Sim. Achei. Tá. Então, a primeira assim, noção da gente poder definir, né, o que seria essa neurociência. Um estudo científico do sistema nervoso, né, principalmente relacionado às funções cerebrais, né, porque o sistema nervoso ele pode ser a medula, pode ser feixes, por exemplo, de uma articulação sensitiva dos dedos, do tato, mas o foco, né, normalmente, quando a gente fala em neurociência, está relacionado com as funções cerebrais, né, cognitivas e de todo o controle que o cérebro tem. E ele também é um estudo multidisciplinar, né, que vai envolver vários aspectos digamos assim, subdisciplinas dentro dessa, que é a fisiologia, a anatomia, a biologia celular, a neurofisiologia evolutiva, neuropsicologia, circuitos neurohormonais e um monte de outros estudos aí. E eu vou focar um pouco para a gente ter uma visão em termos de tempo e espaço, de evolução, né? E também não uma evolução, digamos, da espécie e evolução do ser humano. Esse estudo é chamado de genética neuronal e ela se divide em 3 categorias, né? A primeira é chamado de filogenética, né, que tem a ver com a espécie, o estudo da evolução genética da espécie humana, né? Então, aqui tem uma escala, né, de desenvolvimento desde os primeiros primatas, né, até a gente chegar aqui ao Homo sapiens, né, que a gente vai vendo o tamanho, né, da massa encefálica que vai crescendo, né? E com isso, as nossas habilidades cognitivas também vão se desenvolvendo, né? Digamos assim, a mais visível é com relação à fala, né? Toda a codificação da nossa expressão, né, enquanto Homo sapiens, ela está muito relacionada ao tamanho do nosso cérebro.
Outro aspecto da genética chama-se ontogenética e tem a ver com a evolução do indivíduo, né? O homem enquanto um ser específico, né? E daí aqui está a evolução, digamos, do crescimento, né, do nosso cérebro enquanto desenvolvimento, né, de um ser humano, né? Então, desde a da fase embrionária, né, até a gente nascer, né, e estar pronto, digamos, para o mundo. E tem o terceiro ponto da genética, chamado epigenética, que vai estudar os fatores ambientais que alteram a composição química do DNA. Então, isso vai estar relacionado com a nossa condição de desenvolvimento fora da nossa caixa craniana, mas como que a nossa vida, né, no meio ambiente pode afetar. Por exemplo, há uns 30 anos atrás, mais ou menos, teve um episódio do Césio 137, se não me engano, lá em Goiânia, que vazou, e isso poderia causar algum tipo de efeito, né, sobre os nossos cromossomos, né? Mas isso, digamos assim, é um exemplo bem drástico. Mas não é só isso. As condições, às vezes, de agressividade do meio, por exemplo, alguém que se desenvolve numa área de guerra, né, onde está em constante produção de hormônios cortisóis e tal, que são responsáveis pelo estresse. Isso pode provocar algum tipo de alteração genética, né, que essa pessoa pode passar para os seus descendentes, e num sentido geral, né, a nossa evolução enquanto espécie humana, ela vai acontecendo por efeito dessa epigenética, né? Por exemplo, a possibilidade, né, ou a tendência de extinção da gente ter o dente do siso, né, por exemplo, ou a nossa diminuição da pelagem corporal, né? O homem está ficando com menos pelos, até por uma necessidade, que não tem mais uma necessidade premente com relação à nossa defesa térmica, que é feita de outra maneira. Então, todos esses fatores aqui genéticos, eles vão estar se relacionando e influenciando o nosso comportamento. Tá? Também, com relação ao nosso comportamento humano, o ser humano é o animal que tem o período mais longo de amadurecimento. A gente leva em torno de 12 a 14 anos para conseguir se reproduzir enquanto espécie, né? Então, entre os animais, esse processo de criar uma nova geração, nós temos como um dos mais longos, eu acredito, o mais longo de todas as espécies conhecidas. Tá? Também o nosso aspecto físico, ele vai levar em conta no nosso desenvolvimento. Vou dar um exemplo. A constituição óssea, ou a altura, vão dar, digamos, uma capacidade de você ter mais força ou menos força, ter mais habilidade para correr ou para um outro tipo de esporte, para levantamento de peso. Então, todos esses aspectos físicos também acabam influenciando no nosso processo de desenvolvimento, tanto com relação a um aspecto mais amplo, por exemplo, de etnia, né, quanto com relação à tua própria capacidade enquanto sujeito, né? Uma facilidade para algum esporte é bem visível dentro desse
desenvolvimento neurogenético, né? Com a nossa propensão para correr. Aí digam os nossos colegas lá da corrida de São Silvestre, que a gente sempre está vendo lá os quenianos na frente. Tá? Os aspectos emocionais também eles têm uma base, né, neurogenética, que vai também estar sendo moldada pelo ambiente. Né? Então, existe uma tendência, por exemplo, de pessoas que nascem e moram em países frios, de serem, digamos, mais introvertidos do que aqueles que moram no litoral, em países tropicais. Deprimidas. Isso é fato, também. Não por mim, mas aqui aqui no Canadá tem um índice muito grande de pessoas deprimidas, assim. Muito. Sim. Sim. Né? E aí também entra outros aspectos, né, com relação à produção de vitamina D e toda uma questão funcional, né, do corpo sob ambientes mais extremos, assim, né? Mas tudo isso acaba criando um código genético que, de alguma forma, vai passando para os seus descendentes. Então, há, digamos assim, uma possibilidade científica da gente dizer que os descendentes, por exemplo, de quem mora num país frio, que nasce lá, vai, mesmo que ele vá e se mude para a Arábia, há uma tendência a ele trazer esses conteúdos mais introvertidos. Então, essa é a relação que eu estou querendo estabelecer, né? Que há um imprinting dentro da gente, né? No nosso DNA, que vai sendo influenciado por toda essa condição de aspecto físico, emocional, cognitivo, né? Que tem a ver com a nossa capacidade de compreender, né? Não tem nada a ver com a capacidade instrucional. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, podem ter um PhD em alguma área acadêmica super grande, assim, mas não significa que o raciocínio deles geral, né, no aspecto de compreender e tirar uma capacidade de sobrevivência, seja superior, por exemplo, a um pescador analfabeto lá da selva amazônica. Então, esse conceito de aspecto cognitivo está muito mais relacionado à nossa capacidade de encontrar soluções para a sobrevivência do que uma capacidade de manipular conhecimentos acadêmicos. E esse último aspecto aqui que eu coloquei, né, do desenvolvimento humano, são aspectos relacionais, sociais e espirituais, que daí vão desembocar bem na questão da psicologia, né? Que a relação humana, a gente está sempre passando por ela. Nós aqui, eu e você, nós estamos num processo relacional. Nós estamos dividindo um programa, a gente conversa, então nós somos parceiros, né? Temos um grau fraterno, né, de relacionamento. Então, isso socialmente é chamado de amizade, ou de coleguismo, ou de companheirismo. E também a gente tem um aspecto espiritual inerente ao ser humano. Independente de qualquer religião, ou mesmo uma pessoa que se diz ateu, né, ela vai estar se nomeando ateu em relação a um aspecto de referência a algo divino, a algo espiritual. Né? Não, eu não concordo, ou eu
concordo com esse tipo de espiritualidade. Eu sou budista, eu sou espírita, sou católico, e assim a gente vai colocando em termos de crenças e respostas a algumas perguntas humanas dentro desse aspecto mais espiritual, que a gente também tem que levar em conta quando a gente analisa, né, um ser humano. Aí eu estou pensando também não só numa análise psicológica, mas também numa análise de um mapa, né, de um mapa astral. Então, eu vou falar agora um pouquinho sobre o desenvolvimento psicológico humano, para a gente depois ir articulando com a astrologia. Então, o que mais ou menos acontece com a gente enquanto ser humano? A gente parte, né, de um princípio de indiferenciação, ou de unidade, ou de nirvana, dependendo da abordagem psicológica. Então, o que seria isso em termos mais simples? A gente nasce num útero, né? Ali, enquanto essa condição embrionária, existe uma capacidade do embrião sentir, né? Mesmo de uma forma rudimentar, ele vai tendo, né, uma possibilidade de sentir calor, sentir frio, mas o que é mais marcante nesse processo é que o feto ali ele está sempre tendo todas as suas necessidades atendidas. Então ele não sente fome porque a todo momento ali o cordão umbilical está fazendo essa função de nutrição. Não sente frio, não sente nenhum desconforto, porque o útero é esse universo protetor. Então, o Freud comparou isso com um estado de nirvana, um estado de plenitude. A partir do momento que a gente nasce, então sai dessa condição de uma unidade com o cosmos, com aquele conjunto de coisas, a gente passa para um estado de diferenciação, de singularidade ou de individuação. E daí a gente vai levar, né, mais ou menos 12 anos para se reproduzir, mais lá pelos 20 e poucos, para a gente ter condições de ser um sujeito, né, adulto, dono de si, e que seja capaz de gerenciar a sua própria vida. É o que se espera, né? Mas nem sempre, às vezes, acontece isso. E dentro desse processo de crescimento, a gente vai passar por algumas fases psicológicas, né? O clássico aqui, vou pegar o Freud só para comentar que provavelmente é bem conhecido falar em fase oral, fase anal e fase fálica, mas eu vou explicar isso sob um outro ponto de vista de um autor chamado Bustos, que ele vai falar em cluster, em um conjunto, né, de ações que fazem com que a criança tenha uma determinada construção psíquica. Que ele vai falar de cluster materno, cluster paterno e cluster fraterno. Então, esse conjunto de elementos maternos vai mais ou menos de 0 anos até mais ou menos 2 anos de idade. O que tem com relação à mãe? A função de nutrição, de amamentação e de dar, né, com o bebê a segurança que ele precisa para se sentir acolhido, cuidado, e é o primeiro vínculo afetivo, né, que a criança tem.
não estou falando exatamente de uma mãe, né? Mas quem faz esse processo de maternagem. Não é só do seio, mas também é da mamadeira, quem produz, né, essa condição de nutrição. E quanto mais elementos de estabilidade houverem nesse processo, mais a criança vai ter uma condição de estabilidade emocional sendo desenvolvida dentro dela. Vou colocar um exemplo, por exemplo, adverso disso, né? Uma criança que está sendo amamentada num ambiente de briga, num ambiente onde a mãe está tensa, está nervosa, ela não consegue se concentrar e se vincular naquele momento de cuidado materno, seja o cuidado da alimentação, o cuidado do banho, o cuidado do olhar para a criança, de interagir com ela. É todo esse conjunto de ações, né, que tem que se ter com uma criança. Tá? E quem faz esse papel de cluster materno é o pai, é a mãe, é a tia, é a avó, é a empregada, pode ser um irmão mais velho, uma irmã mais velha, mas ela implica em todo esse cuidado que tem que ter com a criança. E ela vai registrando esses momentos, né, dentro do seu psiquismo. O segundo momento é um momento chamado de cluster paterno. O que tem a ver essa figura do pai aqui? A partir mais ou menos dos 2 anos, a criança ela já está tendo uma plena capacidade de andar. E ela tem uma curiosidade natural, que ela vai começar a querer explorar o mundo, andar para lá para cá, correr, também começa a, a falar, começa a ter uma interação, digamos, de um modo mais vertical, né? Enquanto no cluster materno a gente, digamos assim, coloca como uma criança na horizontal, estando no colo, aqui no cluster paterno ela já está numa posição vertical e de exploração do mundo. E o que essa função paterna ela auxilia a criança? Primeira função é proteção. É dizer não para a criança. Não, você não pode correr aqui, que você pode escorregar e se machucar, você não vai pôr o dedo na tomada, você não vai poder fazer isso. Quer dizer, tem uma série de nãos protetores aqui para a criança. E, ao mesmo tempo, vai existir uma série de ações que são de reforço para ela fazer alguma coisa. Então, se ela está começando a andar e está meio titubeando, aquela pessoa que diz, não, venha, né, me dá a mão, vai dar um incentivo para ela criar uma confiança em si mesmo, né? Então, a partir desses 2 anos, até mais ou menos 4 anos, por aí, é uma fase muito importante para dar essa questão de uma confiança na própria capacidade. E o terceiro cluster é chamado fraterno, é aquele que está relacionado às funções que a criança tem com os pares, com os vizinhos, com os amiguinhos da escola, com os irmãos, com os priminhos. É onde ela vai estabelecer um outro vínculo que não é um vínculo nem de proteção, nem de dependência e nem de autossuficiência, onde ela vai aprender a negociar, a combinar, né, do que eles vão brincar, até quando, quem vai ser o quê, quem que vai correr, quem que vai pegar. Então, aí esse vínculo, né, chamado fraterno,
ele vai se estender muito a todas as nossas funções adultas, né? Por exemplo, nós aqui, Cal, nós estamos nos relacionando com base nesse vínculo fraterno, né? Tendo como princípio que nós dois estamos no mesmo nível, nós estamos construindo esse programa, discutindo, trazendo convidados, ideias. É uma base igualitária, que é onde se forma a maioria dos vínculos e relações de adultos. Tá? O que dá para a gente pensar enquanto relação desses fatores de desenvolvimento humano com a astrologia? Bom, antes de entrar aí, Cal, alguma pergunta? Ficou claro? Não, tá muito claro, na verdade, uma verdadeira aula, assim, e eu tô aqui concentrado, prestando atenção. E eu já estava viajando, na verdade, aqui acho que no que você vai falar agora, que são as relações, a relação com a astrologia, né? Faz muito sentido na linguagem ali, por exemplo, na questão da mãe, né, da lua, né, o pai, Sol, Saturno, né, e o fraterno, né, que são os iguais, seria Mercúrio, Vênus e Marte. Eu já estou aqui viajando nas relações, mas vamos lá, vamos prosseguir. Tá. Então é exatamente isso, né? Então, o que eu queria destacar, né? Como que a astrologia pode ser um auxiliar, né, no entendimento de uma interpretação de um mapa, para entender como que foi para esse sujeito que a gente está lendo o mapa a sua relação com a mãe, né? E a gente vai olhar a Lua, né? De que forma que ela está aspectada no mapa, em que casa, em que conjunto de elementos ela pode indicar a condição de desenvolvimento desse cluster, né, para a criança. Então, é uma possibilidade bem grande, né, eu diria assim, quase 90%, da gente poder identificar, analisando astrologicamente a Lua, para entender esse desenvolvimento do cluster materno do cliente daquele mapa. A mesma coisa com relação como que foi esse processo, né, do cluster paterno, a gente analisando aspectos do Sol e Saturno, né? O Sol enquanto um elemento de identidade, né, de capacidade, de autoestima até, e o Saturno como esse elemento do não, né, dos limites e das regras, né? Como que isso foi internalizado. E esse processo dos iguais, né, do cluster fraterno, dá para colocar assim como 3 aspectos. Mercúrio representando o aspecto cognitivo, intelectual, né, do entendimento da pessoa, do que está fazendo. Vênus do aspecto afetivo e o Marte do aspecto físico, de vitalidade, de vontade, né, também aqui de relação, que dá para a gente entender, às vezes, uma atitude, por exemplo, entre desculpe, o aspecto fraterno, a gente pode entender uma relação de cooperação ou uma relação de competição entre duas pessoas. Tá? E é possível daí a gente ver aqui cooperação mais representada como Vênus e a competição mais representada com relação a Marte. Né? Muito interessante. Como que uma pessoa vai entrar num relacionamento? Fala, Cal. Não, muito interessante, na verdade. Estou curtindo muito aqui. Porque eu acho que isso abre espaço para depois as pessoas aqui refletirem bastante sobre isso, né? Dentro do seu campo de estudo, né? Dentro da escola astrológica que a pessoa segue,
seja, mas eu acho que isso abre um espaço muito grande, né? Independente, né, de qualquer escola Será ou que depois também, abordagem, né? Antônio, a gente podia deixar na descrição algum material para as pessoas lerem, algum material que se recomenda também? Sim, sim, depois eu posso deixar ali alguns livros, pelo menos da parte da psicologia, e Tá, depois a neurociência que a gente vai entrar, para quem quiser entender melhor, né, esses desenvolvimentos que eu estou falando aqui, tranquilo, a gente deixa tranquilo. lá, Cal. Vamos lá. Então, aqui é só um aperitivo ou uma ideia para a gente apontar essas possibilidades aqui. Não vai dar para a gente se aprofundar nisso, porque eu ainda quero falar um pouquinho da neurociência. Esse estudo da zoologia e neurociência, né, foi baseado no estudo de um astrólogo chamado Antônio Carlos Fini. Né? Ele que teve, né, uma capacidade de se debruçar, né, sobre os estudos do Paul MacLean, um neurocientista, né, que ele coloca a ideia do cérebro triuno, né, em termos de evolutivo. Então, lembra lá que eu comentei da questão filogenética, da evolução da espécie humana. Ele Uhum. vai identificar que o cérebro mais primitivo é o cérebro reptiliano. Gente, só uma coisa nesse reptiliano, nada a ver com os alienígenas, tá? Não, é de Por favor, réptil. por favor, tá? Não, Antônio, é importante frisar, porque, né, nada a Sim, ver sim. com. Vamos lá, Com essa teoria, né? piadas à parte, vamos prosseguir. Beleza. Então, é a questão, uma visão evolutiva aqui, né, de um cérebro de um jacaré ou de um outro réptil. Por que é essa comparação com o crocodilo, com o jacaré? Porque eles têm uma visão extremamente territorialista. Eles têm a única preocupação, né, básica é a sobrevivência, e para garantir a sua sobrevivência, eles precisam ter um instinto, né, de proteção muito grande. Então, eles têm uma estratégia bem desenvolvida. Né? Normalmente, eles são animais que não atacam sem uma possibilidade de alcance. Então, eles observam bem a sua vítima antes de atacar, e quando atacam, normalmente é um bote certeiro. Né? Isso teria E já dando spoiler, teria uma ligação com Marte. Isso, Já li essa exatamente. parte, gente, estou só dando um spoiler aqui. Beleza. Então, a ideia é essa, depois a gente articular, né, toda essa composição do nosso cérebro triuno Uhum, também com os planetas e a astrologia. uhum. Então, o que esse cérebro reptiliano ele faz? Ele se situa na base do nosso cérebro, é mais primitivo e é responsável pelas nossas ações instintivas. Né? Então, todo o nosso instinto está aqui. A segunda fase é a fase do mamífero, né? Enquanto evolução de espécie. É uma camada intermediária, então vem após o instinto e está totalmente ligada ao aspecto emocional. Né? Então, Uhum. os mamíferos eles já têm digamos, uma função de cluster um pouco desenvolvida. Né? Não importa, é um cachorro, é um gatinho, é um leão, é um golfinho, eles têm um sentido materno, né, de cuidado aqui. Já o réptil é um ovo, né? Ele cuida para o ovo não ser esmagado, mas depois que nasceu, se vira negão. Né? Aqui já tem um cuidado com a espécie, já entra o afeto.
E a última parte do desenvolvimento do nosso cérebro, que é maior, né, e vem se desenvolvendo mais ainda, né? Então, digamos, é bem provável daqui a uns 2.000 anos, a nossa massa cinzenta vai estar um pouquinho mais ainda desenvolvida. E está, né, totalmente relacionada às nossas decisões racionais. Né? E cada vez mais com uma necessidade de descrever e de dividir mais o conhecimento e tudo que a razão pode explicar, né, nos mínimos detalhes. Mas Então, uma pergunta bem leiga minha, mas as decisões irracionais, elas podem partir do neocórtex ou da base reptiliana? A irracional vai ser ou reptiliana ou mamífero, Um ou mamífero, né? ou límbica. Agora, tudo aquilo que é espiritual, toda aquela relação com a fé, é emocional? Bom, Intuitiva? aí a neurociência não explica. Interessante. Não teria, digamos assim, ainda um estudo tão específico, pelo menos baseado no Paul MacLean que eu conheço. Uhum. Entendi. Muito interessante, muito interessante. Tá. Pode existir, e existem umas outras abordagens, né, desse aspecto mais espiritual nos estudos de experiência relacionado a aquela de quase morte, né, ou de Quase estados de transe, né, onde há uma sinapse, digamos, mais abrangente. Porque dentro de cada aspecto do neurocórtex, a gente vai ter áreas ou funções, digamos, mais específicas, dependendo de cada lugar. Então, tem um lugar para memórias afetivas, tem um lugar para estudo da matemática, um lugar para linguagem, para línguas. E a conversa, né, desses lugares junto com como que é o nome as glândulas pituitárias e tal, elas vão dar um, um conjunto, né, de elementos para essa fé espiritual. certo. Tá? Mas é um outro estudo, Cal. Só para não Não, te deixar assim de também. fato, muito interessante. É porque eu até vi que ficou faltando ali dos planetas clássicos, faltando Júpiter, né? Então, que seria ligado à fé. Então, ele ficou de lado. Foi por isso só a Sim. pergunta, né? Uhum. Mas eu tô aqui, Porque interessante. então vamos ver lá essa correlação aqui entre os planetas e o, a neurociência do Paul MacLean. Então, você falou do Júpiter, né? Segundo o Fini, Júpiter está relacionado com o aspecto do neurocórtex, Uhum. porque ele coloca aqui a questão do humor. Né? É possível a gente entender também, talvez, esse humor como um elemento de fé, já que está ligado também ao otimismo. Uhum. Então, uma ideia de que a oração, né, que é um processo intelectual, ele pode ter, né, um poder pela tua fé, pelo teu otimismo de que aquilo aconteça. No meu entendimento, eu acho que fica também muito próximo aqui do afeto. Então, acho que para mim, Júpiter teria uma, uma capacidade de transição Sim, aqui, sim, sim. porque o otimismo é um sentimento, É. é uma esperança. É diferente de uma análise mais crítica,
Tá? Dentro do ponto de vista, eu não sei se o que eu vou falar aqui vai soar muito certo, assim. Eu quero dizer, na cabeça das pessoas, vamos lá. Não quero, talvez destoe muito, fique um pouco a viagem, né? Não, Porque, tranquilo, vamos lá. vamos lá, dentro do ponto de vista filosófico, o próprio emocional, dentro de uma visão espiritual, dentro de um ponto de vista filosófico, uma visão espiritualista, o emocional ele está ligado ao material, né? E no caso o espiritual ele é o imaterial, né? Mas como a gente está falando de ciência aqui, né? Destoa, então Sim. realmente isso. Então, mas eu acho, então assim, se Júpiter ele seria emocional também, ele cambiaria, né? Dentro do ponto de vista dessa visão científica, eu acho que sim. Fez sentido o que eu falei? Eu Sim. falo dentro de uma visão filosófica, né? Uhum. Então, digamos assim, porque a emoção é pegando... material. A emoção, do ponto de vista filosófico, ela é uma coisa material, né? Totalmente. Porque ela é física, né? É uma resposta fisiológica. Perfeito. Então, só vendo se eu entendi, Cal. Quando a gente fala imaterial, por exemplo, a gente pode falar só da lógica. Apenas da lógica. Sim. Então, isso é muito Mercúrio. É um pensamento lógico, especulativo, pode ser uma hipótese, né, com uma tese, uma antítese, depois uma síntese, sobre qualquer tipo de argumento. Isso é puramente especulativo, puramente imaterial. Sim. Sim. É lógica pura. Mercúrio, né? Eu estou lendo estou relendo o livro do Alberto Cousteau, e ele fala uma coisa interessante, que, né? Mas, na verdade, vários autores falam que Mercúrio é o Logos, que, na verdade, é um livro sobre tarô. Ele fala, né, na relação do mago. Um livro muito antigo. Ele traz a visão de vários, digamos, estudiosos, filósofos do tarô, dentro de várias visões, e ele, como uma espécie de um filósofo, ele divaga sobre essas teorias aí, né, digamos, filosóficas do tarô. E, no caso, tem umas relações cabalísticas astrológicas. Ele fala que Mercúrio é o Logos, ele é o espírito, ele é aquilo que cambia, né, entre o espiritual e o material, entre o céu e a terra. E, na verdade, bom, dentro do ponto de vista da lógica, ele cambia entre o mundo das ideias, né, e o mundo material. Então, essa é a linguagem de Mercúrio. A tudo que está em cima, como que está embaixo, significa justamente tudo que está no plano das ideias, na sua mente. A partir do momento que está na sua mente, ele se torna um objeto da mente, um objeto de observação, como no budismo. O que a gente vê nessa xícara aqui, você é objeto da minha mente. Então, isso está ligado a Mercúrio, que é objeto da observação. Faz parte Nossa, eu comecei a viajar muito. Não, mas é interessante essa relação entre aquilo que é o material e o imaterial. E o imaterial. O que é o objeto da mente e o que não é o objeto da mente, dentro, por exemplo, de uma visão filosófica budista também. Né? Lembrando que temos Buda aqui. Então... Beleza, só deixa eu voltar Não, então a falar. vai, Assim, desculpa. pegar esse princípio de que o Mercúrio é lógica, né? Sim, é um argumento isso. E uma explicação. Mas é uma explicação sobre o quê? Sobre uma matéria. O que a gente tenta explicar? A gente tenta explicar a vida. Por que eu tenho carne? Por que eu vivo 40 anos? Por que eu vivo 100? Por que eu estou aqui? Então, a análise que você faz é sobre uma condição material. Sim. Tá? Então, é mais ou menos assim a ideia, né, lá do Platão da caverna. Né? Ali você está discutindo se digamos, aquelas sombras, aquelas imagens, o que elas são. Se é real ou não, é uma outra história, mas se constrói em cima disso. Exatamente. Então, esses representantes da materialidade, que está baseado
nas nossas sensações e percepções dos órgãos do sentido, do ver, do sentir, do cheirar, do afeto também, porque ele digamos assim, é quase que corporal, né? Ele vai pegar esses planetas aqui, Vênus, a Lua e Netuno. E eu colocaria também o Marte como um elemento de transição aqui, da mesma forma como o Júpiter, porque o Marte também está relacionado à nossa vitalidade, ao corpo, ao mesmo tempo que está relacionado com a agressividade, com a defesa. Então, esses dois planetas aqui, eles teriam, acho que, um acesso duplo, né? Um elemento que compõe dois tipos de cérebro, nesse entendimento que a gente está tendo aqui entre material e imaterial. Eu só vou colocar mais um elemento aqui nessa análise desses elementos aqui mais emocionais, mais maternos, acentuando aqui a questão de Netuno como uma afetividade fusional. Então, ela está muito próxima da nossa necessidade de voltar à unidade, aquele sentido de nirvana. E é por isso que Netuno é tão associado a peixes ou à espiritualidade, porque é o retorno ao todo, o retorno à origem, a volta ao jardim do Éden, a sair, né, desse campo de frustração, de prova, de limitações que é a vida terrena, digamos aqui. Então, esse eu acho que o Netuno é um elemento muito significativo, né, nessa ideia de uma universalidade do afeto, um mundo mais unificado. A Lua volta ao sentido aqui extremamente materno, e o Vênus, o amor, né, já entre pares, entre adultos, entre dois seres, né, que pode ser aí todas aquelas categorias de amor, de amizade, até o amor homem-mulher, um amor sexualizado, né, não só entre homem e mulher, mas entre duas pessoas. Tá? E as análises dos planetas mais reptilianos, né, voltaria aqui a Marte, Saturno e Plutão. Talvez Plutão mais, né, forte do sentido dessa ideia mais poderosa de uma sobrevivência a qualquer custo, e não interessa, né, o que vai acontecer, mas eu luto, eu mato, faço o que for necessário. Interessante, né, isso. Muito interessante. Então, para finalizar, eu trouxe 3 exemplos. Vamos falar muito sobre o mito, né, de Cronos, né, também, exatamente. Fala qual é o mito. Não vou contar o mito aqui agora, mas tá bom, eu acho que tem um, eu acho que o artigo, se eu não me engano, eu não lembro de quem é agora, se é da Emma Costid Machevi ou são pessoas totalmente diferentes, mas ou da Liz Green, que eu li. Então, assim, eu posso depois procurar e deixar o link aqui, mas sobre Saturno, traçando as relações astrológicas e o mito de Cronos, que é muito interessante. E é exatamente isso, né? Dentro da mitologia, dentro daquele tarô que foi desenvolvido pela Liz Green, que é o tarô mitológico, né? Não é minha praia, mas tem as relações, são mitológicas, aí muitas pessoas confundem com relações astrológicas, né? Mas são as relações mitológicas,
E ela também é um texto sobre isso, no livro que acompanha o tarô, né? Mas eu vou deixar aqui, não vou dar spoiler. Vamos prosseguir, desculpa. Tá legal. Então, eu peguei, Cal, 3 mapas, né, de pessoas que eu considero assim classificada como mais reptiliana, né, mais ligada à questão de agressividade, mais lógicos, né, mais racional, e outro mais afetivo ou espiritual. Tá? Então, esse mais reptiliano, né, seria o Bruce Lee. Né? Então, o que a gente pode ver aqui como destaque? Vou colocar aqui nesse outro mapa. Essa posição aqui, Saturno, Plutão e Marte. Olha, eles estão formando uma quadratura T? Exatamente. E Saturno está em conjunto com Júpiter também. Uhum. E ainda um Sol aqui para em Escorpião, no Sim, ascendente. sim. Então, Engraçado, elementos muito fortes, né? o Plutão está na 9, né? Que defende também os seus ideais de vida, o seu ideal, o seu ponto de vista, né? Com muita força. Sim, Exatamente. interessante, né? Sim, interessante. Aqui o Dalai Lama, né, extremamente espiritualizado. Veja, os 3 elementos estão no mesmo signo. Da casa do E, pensamento. Uhum, né, em Libra, em Leão, né, que tem uhum. um princípio também de reger, de generosidade, né, muito Forma uma forte. oposição ali a Saturno retrógrado na 9, que é a casa da espiritualidade, inclusive a casa do budismo, que é a casa da fé, né? Da busca Aham, espiritual, das jornadas ao Grande Oriente. Muita gente fala, eu gosto dessa metáfora. Interessante, né? interessante, né? Então, Uhum. como vai, digamos, tendo elementos, se a gente fosse analisar aqui cada mapa, é só para ilustrar, mas como que daria para a gente entender essa dinâmica dos 3 cérebros e a sua articulação com a astrologia? Sim. Interessante, né? E o último exemplo aqui é do Steve Jobs. Né? O que me chamou a atenção aqui? Esse Urano com Júpiter, né, enaltecido, e também, né, tendo aqui ao menos o Sol e Mercúrio, de alguma forma não tão articulado, mas eu acho que o que queria mostrar é esse caráter aqui inovador dele. Mesmo tendo uma série de dificuldades relacionais, né, aqui, ele conseguiu colocar, pelo número de aspectos que estão colocados aqui, em ordem, né, digamos, na vida, essa ideia bem de inovação, né, do Urano ali. Muito interessante. Você Alguma pode voltar no observação? mapa do Bruce Lee só para ver uma coisa? Aham, tá aí. Uhum. Agora, volta no no mapa do Dalai Lama. Todos eles têm. Agora, não tem a. Não tem a ver, né? Talvez com estudo ou não, mas todos têm alguma coisa muito forte em Leão, né? E Sim, interessante, que são exatamente líderes, né? São líderes. o Paulo Coelho também. Eu estava lembrando. Então, assim, personalidades notáveis, né? Todas elas têm uma coisa Uhum, muito forte. Por exemplo, no caso aqui, o Steve Jobs, né? Ascendente, uhum, ascendente, né? aham. Natal em Leão, E Plutão, Plutão. né? Aí, no caso, a gente tem também o Bruce Lee. Vou voltar no Bruce Lee. Que também a gente tem o meio do céu, lá, a casa 10 em Leão.
né? Aham. E o Dalai Lama, que é a casa 3, a casa do pensamento, né? No caso aí, com esses 3 planetas em Leão, formando oposição, no caso, a Lua, no e Netuno a Saturno, Uhum. na casa 9, né? É interessante isso. Sim. Interessante. Que tornam, né, figuras públicas, né? Sim, né? O Não Leão está tem ligado ao como. público, de uma certa forma. É o signo oposto a Aquário, apesar de Aquário estar ligado ao público, mas o Leão é aquele que se coloca para fora, né? Sim. Exatamente. Pensa nele, ele está mais ligado à individualidade, ligado ao público, né? Aquário ao coletivo, mas a individualidade pública é o Leão, né? Uhum. Faz sentido? Faz sentido, né? E então a ideia era essa, fazer essa articulação. Eu vou parar de compartilhar aqui o nosso mapa para conversar. Não, eu achei Ah, muito interessante, assim, acho que valeu muito a pena. Ah, o nosso bate-papo aqui de hoje, acho que as pessoas vão curtir muito. As pessoas deixem comentários, suas dúvidas. O Antônio perguntas vai vir também, aqui né? responder para vocês, né, Antônio? O Antônio vem Sim. aqui responder para vocês também. Quem sabe, depois de algumas astrologias plurais, a gente vai marcar uma live, né? Um dia, respondendo a perguntas. Boa ideia, Cal. Boa ideia. Vamos esperar mais um pouco e a gente vai. A gente está começando ainda, né? E Estamos isso. seguindo. Obrigado mais uma vez, né, por a gente estar aqui compartilhando e seguimos na frente, que tem mais coisa aí na frente. Gente, muito obrigado. Obrigado, Antônio, por trazer mais esse tema mais uma vez interessante aqui para a gente. E a gente se vê na semana que vem no próximo Astrologia Plural.